A Guerra do Contestado aconteceu há mais de 100 anos, mas ainda influencia muito a região contestada. Porém, a maior parte dos estudos relacionados a essa guerra deixa de lado personagens que foram significativas na história, as mulheres. As Virgens do Contestado, Teodora, por exemplo, transmitia ordens estratégicas para os caboclos. Graças a essas ordens, os caboclos passam a se organizar. Maria Rosa liderou taticamente a população revoltosa e impediu a morte de várias pessoas. Tem também a Chica Pelega, outra mulher do contestado, que era referência no cuidado com os doentes e também lutou nos campos de batalha. Essa e muitas outras tiveram participação no contestado. Porém, para entender como elas influenciaram a guerra, é preciso entender como aconteceu o contestado. De um povo contra um governo. O contestado nada mais foi do que o fruto da ganância. Nada mais foi do que o fruto da cobiça, o poder. Nós tivemos vários fatores que concorreram para o contestado, para que acontecesse o contestado. Mas a ganância pela terra foi a coisa mais importante nesse sentido, porque os caboclos, coitados, tinham que sair das terras que eles habitavam, né, para que se passasse uma linha férrea com 15 quilômetros de cada lado, doados pelo governo. A estrada de ferro, além dela, apesar dela trazer muitas desavenças e mortes, ela também trouxe um pouco de conhecimento para aquele povo, né? A ferrovia trouxe desenvolvimento, mas trouxe a morte também. O contestado foi fruto de uma estupidez humana. Não havia necessidade de transformar a cor dos campos, que transformou em vermelho de fogo, de ódio, de raiva e de sangue, dos que infelizmente tombaram de ambos os lados. A Guerra do Contestado mudou a região sul do Paraná e o norte de Santa Catarina. A guerra foi um conflito armado que aconteceu durante os anos de 1912 e 1916. Nesse período, o Brasil passava por uma mudança política, deixando de ser monarquia para tornar-se república. Agora, as capitanias hereditárias, herança da monarquia, passavam a ser estados. A configuração geográfica dos estados era muito diferente das capitanias hereditárias. Por consequência, os limites territoriais dos estados não eram exatos, dando margem para disputas de terras. Esse é o caso de Paraná e Santa Catarina. Com a mudança governamental no país, era necessário mudar o regime econômico do Brasil. A ascensão do capitalismo era visível, e com o crescimento do comércio e da indústria, as estradas de ferro começam a ser um grande meio de levar as riquezas. Porém, a região entre o estado de São Paulo e o Rio Grande do Sul era um espaço vazio. Construiu-se ali, então, a estrada de ferro, que ligaria o sul com o restante do país, e também traria imigrantes para habitar aquela região. A empresa responsável pela construção da estrada de ferro era a norte-americana Brazil Railway, liderada por Percival Farquhar. A gigantesca obra contou com a participação de cerca de 4.000 empregados. Como a região não possuía essa quantidade de mão de obra, muitos funcionários vieram de outros estados com a promessa de que seriam enviados para casa quando a obra fosse concluída. Alguns anos depois do início da construção da estrada de ferro, a Brazil Railway contestou seu direito com relação às terras que cercavam a estrada de ferro. Elas eram ocupadas por caboclos, que eram os homens com costumes simples e que viviam de uma agricultura de subsistência. Mas a empresa acreditava que teria direito sobre elas e exigiu ao governo brasileiro a posse e a retirada dos caboclos dali. O governo considerou procedente o pedido e cedeu 15 quilômetros de terra de cada lado da estrada de ferro para a Brazil Railway. O passo seguinte da Brazil Railway foi explorar os 30 quilômetros ao redor da ferrovia, afinal era uma mata rica em madeira. Para isso, a empresa criou outra empresa chamada Southern Brazil Lumber and Colonization Company, conhecida na região como Lumber. Para trabalhar nessa madeireira, mais 4.000 funcionários foram contratados. Esses funcionários mais tarde ficaram conhecidos como jagunços. No início das atividades da Lumber, os caboclos ainda moravam nessa região cedida pelo governo. Então, os donos da empresa expulsaram os moradores que ficaram sem rumo.
Nesse meio tempo, a ferrovia era finalizada e os operários vindos para sua construção não foram enviados para casa como prometido. Assim, tanto caboclos quanto operários ficaram juntos à mercê da própria sorte. Os caboclos juntavam-se em pequenos redutos, que eram agrupamentos onde todos se ajudavam mutuamente conforme suas posses ou habilidades. A união acontecia principalmente por um motivo em comum: a fé. A fé que unia e mantinha a esperança dos caboclos por uma vida melhor era mantida pela fé messiânica. A população que tinha uma mescla do catolicismo ortodoxo, que era a catolicidade trazida pelos imigrantes, pelos açorianos, e também tinha a cultura popular, que era caracterizada pelo benzimento, pela vidência, pela cura, pelas ervas. Isso era característica do catolicismo popular. E vai se integrar nesse catolicismo popular justamente a pregação do monge, que ele vai ser um homem do tempo, ele vai se adequar à cultura do sertanejo. As suas rezas, as suas pregações, as suas vidências coadunam com o pensamento da cultura popular. A fé tinha pilares nos monges, que se intitulavam profetas de Deus. 3 monges passaram pela região do Contestado. O primeiro deles foi João Maria, monge que tinha conhecimento de manipulação de ervas curativas e da homeopatia. Algum tempo depois, esse monge simplesmente sumiu. Esses monges eram as pessoas que mais traziam conselhos, ensinavam remédios para as pessoas, né? E as pessoas tinham neles uma pessoa que eles podiam confiar mais até do que os padres, né? Porque padre naquela época era muito difícil na região, era um padre com a região, digamos, de Porto União a Curitibanos. Dentro dos redutos, a grande maioria, quase que a totalidade, tinha uma crença profunda nos monges, né? O monge era o Messias, era o Salvador, aquilo que vem do messianismo, né? Aquele que é capaz de prever o futuro, aquele que é capaz de indicar o caminho. Na época não havia outra possibilidade, outras pessoas carismáticas e conhecedoras, eu diria até em parte da Bíblia, como era o primeiro monge. O segundo monge, que surgiu alguns anos após o sumiço de João Maria, também se intitulou João Maria. E imediatamente a população cabocla associou-o como sendo irmão do primeiro João Maria. Assim como o primeiro, esse também realizava benzimentos e curas homeopáticas. Depois de algum tempo, ele também sumiu. O terceiro monge foi José Maria, que também foi rapidamente associado como irmão de João Maria e repetia os feitos dos primeiros monges. Mas não só isso, José Maria proclamava a monarquia celestial. A república que acabara de se instalar no país, segundo ele, era um governo demoníaco. A monarquia celestial era regida pelas leis de Deus. Seria uma terra de justiça e abundância, onde não haveria mais sofrimento. Enquanto José Maria incitava seus seguidores a lutar pela monarquia divina, que era um governo regido pelas leis de Deus, e traria de volta o que os caboclos haviam perdido, principalmente a terra e o sustento, o governo do Paraná entendeu que isso era uma estratégia de Santa Catarina para recuperar as terras divididas depois das capitanias hereditárias. Então, o governo paranaense enviou o exército para acabar com a revolução criada pelo monge e seus seguidores. Aqui inicia a verdadeira Guerra do Contestado e os combates sangrentos registrados na história. O primeiro combate ficou conhecido como o combate de Irani, onde os caboclos ganharam, mas José Maria foi morto. Após o primeiro combate, a população esperava que a profecia de José Maria fosse concretizada. Ele tinha dito que morreria no primeiro combate, mas que ressuscitaria um ano depois. E que o messianismo tem esses dois pontos, esses dois alicerces importantes. A presença dos monges e a participação das virgens através, então, fazendo essa ligação, já quando não mais da presença física dos monges, sendo elas que vão materializar, então, trazer para o meio do povo novamente a espiritualidade, trazer de volta aquilo que o ensinamento que os monges deixaram. 2 meses antes do combate completar um ano, uma jovem mulher começou a ter visões com ele. Depois vieram outras jovens que enxergavam José Maria. Elas foram chamadas de Virgens do Contestado. E os monges, ao se ausentarem, davam um pouco
a liderança a elas de condução do grupo na questão das rezas, das profecias e das vidências. Então eles passam a se agregar a essas lideranças que têm um vínculo religioso por parte das mulheres. A função mais era a questão dos cantos, das rezas, da devoção, até trazer as mensagens, porque elas que recebiam as mensagens, vamos dizer, do monge, dos santos. Elas, através dela que se expressava a vontade, a parte que o caboclo necessitava, que era justamente essa religiosidade, essa fé, essa intervenção divina junto ao reduto. Não se sabe ao certo quantas virgens existiram durante o período da guerra, mas 3 delas se destacaram. Teodora, de 11 anos, foi uma delas. Órfã de mãe, morava com seus avós Eusébio e Querubina. 2 meses antes do aniversário de 1 ano do combate de Irani, ela contou a eles que havia encontrado 3 homens e um deles era o José Maria. Várias pessoas seguiram até o local, mas viram apenas uma luz no céu. Teodora pede a todos que parem de rezar para que José Maria possa ir embora e avisa que ela é a única que pode vê-lo. Segundo ela, as visões trariam ordens para que todos seguissem. Os caboclos interpretaram essas visões como a ressurreição de José Maria, acontecendo assim a profecia que eles tanto esperavam. A notícia se espalhou e gerou uma grande curiosidade nos caboclos que iam até a casa de Eusébio para ver a Virgem Teodora. Quando uma pessoa estava doente, Teodora ia até o mato e voltava com uma xícara de sangue, que segundo ela era sagrado e pertencia a José Maria. Segundo Teodora, José Maria ordenava a todos que voltassem a Taquarussu e lá se instalassem para guardar o seu retorno com o exército sagrado. A população seguiu para lá e criou a primeira cidade santa ou reduto, que ao fim da guerra foi uma das características marcantes do contestado. Assim, Teodora foi a primeira mulher a organizar taticamente a população revoltosa do contestado e ganhou destaque como líder. Com 1 ano já completo, diz que a alma apareceu para uma virgem, a Teodora. Em Perdins que aconteceu, mas foi lá em Taquarussu que o milagre sucedeu. Francisca Roberta, conhecida como Chica Pelega, foi também uma das virgens. Ela é conhecida como herdeira do monge João Maria com relação ao manejo das plantas medicinais. Chica Pelega também era atenta aos cuidados com os animais e pessoas. A ligação de Chica Pelega com o monge João Maria é mais antiga. A mãe de Chica Pelega havia tentado engravidar inúmeras vezes, mas todas sem sucesso. Um dia, o pai de Chica recolheu as cinzas de uma fogueira que supostamente teria sido deixada pelo monge. A mãe de Chica costurou essas cinzas dentro de paninhos e o casal usava-os no pescoço como se fosse um amuleto. Então, Chiquinha, mãe de Chica Pelega, finalmente engravidou. Por conta do milagre da gravidez, todas as habilidades de Chica Pelega eram atribuídas ao monge. A participação de Chica Pelega na guerra começa quando os jagunços, funcionários da madeireira, entraram em suas terras e assassinaram seu pai e seu tio. Elas, que estavam na roça, livraram-se da morte. Desesperadas, foram procurar ajuda na casa do noivo de Chica, mas encontraram a mesma cena cruel. Seu noivo, seu pai e seu tio estavam mortos. Chica Pelega e sua mãe não tinham para onde ir e apenas seguiam sem rumo pela mata. Aos poucos iam encontrando mais pessoas em situações idênticas que se uniam a elas. Chica Pelega tornou-se a líder desse grupo de forma natural. Ela dava as ordens e ninguém contestava, apenas acatava. Ao chegar em Taquarussu, Chica Pelega continuou sendo respeitada como líder e logo assumiu o cuidado dos doentes e das crianças. Essa atenção com os que necessitavam muitas vezes lhe rendiam presentes, como um cavalo dado a ela por um fazendeiro. Tempos depois, ela ganhou um pelego felpudo, que lhe rendeu o apelido. E vestida com seu manto pelego e montada a cavalo, diziam que se via Chica Pelega correndo pelos campos, e o apelido Chica Pelega ia cada vez mais se esparramando pelos barrancos de São Sebastião. Chica Pelega, guerreira de São Sebastião. No primeiro ataque à cidade santa de Taquarussu, Chica Pelega surpreende a todos. Montada em seu cavalo, empunhando a bandeira branca do movimento, ela lutava e encorajava os caboclos gritando: "Viva a monarquia, viva São Sebastião!". Chica Pelega enfrentou metralhadoras armada apenas com seu facão e a fé que tinha no monge em São Sebastião. Chica Pelega foi então uma das principais líderes do contestado. Quem viu Chica Pelega viu chispa de raio clareando o sertão.
Cante na fala do monge, Chica pelega bradou. Monte comadre, trago afilhado que o tempo de briga é chegar. Maria Rosa é talvez a mais conhecida das virgens. Ela é considerada aquela que tudo sabia. Tinha 15 anos e possuía extrema vivacidade. Não sabia ler nem escrever, mas falava sem desembaraço. Andava com um vestido branco, com fitas azuis e verdes e com penas de pássaros. Nas procissões religiosas era sempre ela quem marchava à frente, carregando uma grande bandeira com a cruz verde, que era o símbolo do movimento contestado. Maria Rosa entrou na guerra, na terra do contestado. Levando flores no cabelo, comandou o povo armado. Maria Rosa passava longos dias em um quarto escuro. Dele só saía para transmitir as ordens que recebia de José Maria por meio de evidências. Ela era representante da vontade do monge, portanto, era ela quem decidia quem seriam os chefes ou destituía-os do poder. Lá, a Virgem Maria Rosa, no reduto é que mandava. Ninguém mais intrometia, pois só ela comandava. Nomeou todos cabeças, os que mais considerava. Maria Rosa entrou na guerra, na terra do contestado, levando flores no cabelo, comandou o povo armado. Levando flores... No combate de Caraguatá, que aconteceu em março de 1914 e é considerado um dos mais violentos de toda a guerra, Maria Rosa atuou como comandante. A batalha foi vencida pelos caboclos. Dias depois, Maria Rosa havia recebido uma ordem de José Maria para evacuar o reduto, pois forças policiais voltariam a atacar. A retirada aconteceu antes do previsto, ao fim do mês de março, devido a uma epidemia de tifo. A evacuação das 2.000 pessoas foi comandada pela Virgem Maria Rosa. Essa retirada salvou a vida daquelas pessoas, pois realmente o exército voltou àquele local. Maria Rosa, enquanto líder, organizou as tropas estrategicamente e conseguiu evitar massacres durante a guerra. Não é possível afirmar se as virgens realmente tinham visões. O certo é que, verdadeiras ou não, as orientações que elas transmitiam aos caboclos como sendo José Maria mudaram os rumos da guerra e até evitaram massacres. A liderança dessas virgens era uma espécie de ligação entre o real e o espiritual, ou seja, uma comunicação direta com o monge José Maria. Teodora, mesmo sendo influente, era alvo de incertezas. O prestígio de Teodora como virgem foi caindo aos poucos. Chica morreu no ano de 1914, quando uma igreja pegou fogo e desabou em cima do galpão em que ela catequizava mais de 300 pessoas. Maria Rosa morreu em combate, mas antes de morrer a sua liderança estava desestabilizada, devido ao seu envolvimento com o capitão Matos Costa. Não se sabe se o envolvimento era apenas amigável, uma vez que o capitão entendia o motivo caboclo, ou se era um envolvimento amoroso. Fato é que, ao ser vista na companhia do inimigo, Maria Rosa perdeu seu prestígio diante dos caboclos. De qualquer forma, todas foram marcantes para a história e desempenharam um papel de destaque nos momentos mais importantes da Guerra do Contestado. Porém, no contestado, a mulher não participou apenas como virgem ou guerrilheira. Ela, antes de tudo, cuidava dos acampamentos, da alimentação das tropas, da saúde, dos ferimentos e das vestimentas dos que iam para a batalha. Atuavam também como curandeiras, rezadeiras e parteiras, atividades que, na época, eram essenciais e as tornavam autoridades dignas de respeito. A primeira grande mulher líder, a liderança dos redutos, isso já se dá no momento da organização das vilas, foi Querubina. Quem era Querubina? Querubina era a esposa de Eusébio, um pequeno fazendeiro, que fundou o reduto de Caraguatá, um dos grandes redutos, depois veio de Santa Maria. E para lá levou todos os animais, todos os víveres, e pelo fato de ter contribuído muito com o grupo, e também serem pessoas mais ou menos letradas, porque a maioria eram iletrados, eles acabaram assumindo a liderança. Ela que estabelece algumas regras e até cuida, Teodora, ela que, vamos dizer, começa a organizar junto com o Eusébio, começa a organizar o reduto de Itaquá do Sul e o movimento contestado. Nós sabemos que a mulher é o esteio do lar, ela é o centro do lar, ela é que abriga todas as dores dos filhos, da família, é ela que sustenta o lar
no aspecto de segurança emocional, sobretudo na história do contestado, através da invocação dos céus. Elas cuidavam da família, cuidavam dos animais e elas tinham os afazeres domésticos. Mas dentro de casa, realmente, quem mandava eram elas, né? E recebiam muito bem as pessoas, elas sabiam receber. Elas foram o combustível que alimentou a coragem de seus filhos e de seus maridos contra a opressão. A mulher na Guerra do Contestado, ela vai ter um papel importante, não apenas na questão das lideranças, mas também vão desenvolver um papel importante, porque elas vão em alguns momentos ter a coragem também de empunhar os seus facões e ir para a frente de batalha e lutarem contra aquele seu opressor. Mas o fato de elas ficarem em casa rezando também era um diferencial. Porque quando eu não posso ir, mas eu posso suplicar aos céus uma resposta, também é um momento importante. A Guerra do Contestado é movida pela fé. Quanto mais gente pedir, maior é a chance de ser atendida. As mulheres, de uma forma direta ou indireta, participaram. Porque a maioria dos confrontos se deram do exército contra o reduto, contra a vila. Então, no momento que há um ataque do exército dos vaqueiros nas vilas, se as mulheres não empunhavam armas, que segundo fontes, muitas delas empunharam armas, no momento que houve a morte de muitos sertanejos, elas tinham que socorrer os feridos, os enfermos, né? Sabia-se que o papel fundamental delas dentro do reduto era socorrer os enfermos, né? Prover alguns aspectos da alimentação, quando havia comida. Por exemplo, da minha avó Manuela Assis Furtado, ela contava que eles isso foi em 1914. Ela já era uma mulher casada, estava ali com o marido e uma filhinha. Quando foram avisados que os jagunços vinham atacar a vila de Papanduva. O marido e a filhinha conseguiram ir por Rodeuzinho. Ela ainda ficou ali ajudando a mãe. E nisso chegaram os revoltosos. As moças ficaram dentro de casa. E os dois filhos homens que procuraram escapar para frente da casa, para o lado do rio, os fanáticos mataram um deles, o Felipe, pelas costas, mas ele ainda foi correndo e correu ao lado da voltinha do rio Papanduva. E um outro tio nosso, Henrique As, conseguiu se safar na mata adjacente da voltinha, sobreviveu. Então essa mãe, essa minha bisavó, Manuela, a bisavó também era Manuela, sofreu os horrores de ver uma filha, um filho morto. Conheci a pessoa que se chamava Lourença. Eles moravam perto da casa dos meus pais quando eu era criança. Quando ela estava com um nenezinho de 15 dias, os jagunços chegaram, atacaram a casa, a família fugiu e levou o nenezinho. Uma porção de pessoas que fugiram, né? Pegavam o nenê da vizinha, seja lá quem fosse conhecido, não iam tirando para acudir. E levaram o nenezinho dela, com 15 dias. E ela, na fraqueza que estava e tudo, ela perdeu a memória. Eu não achava onde é que estava, depois que passou todo aquele barulho, onde é que estava o nenê. Ela andava à procura dele. Então ela era magrinha e usava um lenço branco amarradinho embaixo do queixo, saia bem comprida, daquela entrava nas casas, às vezes bem de noitinha, naquele tempo não tinha luz, não tinha... Ninguém fechava as portas, porque até escurecer para acender o seu lampião, sua vela, seu lampião. E às vezes a gente estava sentado, bem tranquilo, na cozinha, ela entrava assim, tão silenciosa, que parecia que ela estava levitando. Então, quando a gente via sentada na cozinha, de repente aquele vulto, bem levezinho, entrava. Para nós, as crianças, era um medo, dava uma impressão de um fantasma, de uma coisa diferente. Assim.
sempre perambulando e chamando o filho, até morrer. Ele chamava Sebastião, ela chamava de Tião. Então ele entrava na porta e dizia: Tião, Tião, Tião. A grande lição que nós temos é o ensinamento de que neste mundo nós passamos por ele, mas só fica, só é perene, só é permanente aquele sentimento que estava no coração da minha mãe, que estava no coração de todas as mulheres, dos meus avós, das minhas avós e suas contemporâneas. Porque quando se deu o combate do Irani, a minha avó, Júlia Olímpia da Silva, ela esteve presente, também foi daquelas que chorou e evocou os céus. Impotente para vingar, ela chorava. Exauridas pelo choro, ressecada pelas lágrimas, elas soluçavam. Eram guerreiras. Algumas morreram lutando, sabe? Defendendo aquilo que elas achavam que era o certo. A sua crença, a sua identidade, foram muito guerreiras. Elas lutavam por tudo, inclusive pela crença que tinham no profeta que havia de ressuscitar, no caso. A Guerra do Contestado teve fim no ano de 1916. O combate entre caboclos e exército resultou em aproximadamente 8.000 mortes. As terras disputadas passaram a ser território de Santa Catarina. Até hoje o caboclo não voltou para sua terra, mas a marca feminina foi claramente relevante. As mulheres são as eternas vítimas das guerras, geradoras e guardiãs da vida. Nas guerras, elas são mais do que nunca presas dos ímpetos de morte dos homens. As mulheres são também as eternas esquecidas da história das guerras. E metade da humanidade parece furtar-se ao exame e a história tem a maior dificuldade em erigir essa multidão em objeto histórico. Nem nação, nem classe social, nem partido político, nem minoria ativa. As mulheres veem sua história dissolvida na história dos homens. Isso é verdade em tempos de paz e é muito mais verdade ainda em tempos de guerra. Porém, elas fazem a diferença. Eu conto um pouco da história dessa terra, palco de guerra, heroísmo e altivez, do Irani que abrigou durante a guerra, numa luta pela terra, sertanejo e camponês, do Irani que abrigou durante a guerra, numa luta pela terra, sertanejo e camponês. Um cemitério é o que resta do passado, do contestado cujo berço foi aqui.